Meu querido irmão, minha querida irmã, para a reflexão do Evangelho do Dia. Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. O Evangelho é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 22 e 29. São João, capítulo 6, versículo 22 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinha comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes o pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que é o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos no tempo pascal. O evangelho de hoje é um evangelho surpreendente, porque retrata muitas vezes a realidade que estamos vivendo hoje. Jesus, após ter multiplicado os pães e os peixes e matado a fome daquelas pessoas, Jesus parte para continuar a sua missão. Aquelas pessoas então percebem que Jesus tinha pego o barco e tinha atravessado, indo para o outro lado. A multidão então pega o barco também e vai atrás de Jesus. O encontra e faz aquela pergunta meio sem pé nem cabeça: como chegastes aqui? Jesus sabia que eles não estavam interessados em tê-lo como teu Senhor, como o enviado de Deus. Jesus sabia que aquelas pessoas estavam atrás dele porque ele tinha multiplicado os pães e matado a fome daquelas pessoas. Jesus, como conhece o interior de cada um de nós, disse: vocês estão atrás de mim não porque viram os sinais, quer dizer, o sinal que eu sou filho de Deus, enviado de Deus, que vós deveis ouvir a minha palavra, colocar em prática os meus ensinamentos, converter, mudar de vida. Todos esses sinais vocês estão deixando de lado, porque o que interessa para vocês aqui agora, neste momento, é o pão para matar a fome. Aquelas pessoas na qual muitas vezes nós estamos atrás de Jesus por um interesse próprio, não querendo que Jesus transforme as nossas vidas. Muitas vezes Jesus é para nós um estepe. A gente só lembra que existe um estepe no carro quando o pneu fura. Aí você lembra que tem um estepe, aí você sai correndo atrás dele para aquela situação complicada, inesperada que você está vivendo, aí você lembra que você tem um estepe lá. Agora eu te pergunto, você lembra de olhar todos os dias que tem um estepe lá no seu carro? Você não lembra.
né? De pegar o step, calibrar ele, deixar ele lá, que nada, você nem lembra dele. Mas quando o pneu fura, você fala, opa, eu tenho um step. É a mesma coisa com o Senhor. Quando você está bem, numa boa, tranquilo, vivendo a sua vida, sem dar satisfação a nada, mergulhando em tudo que você achar que deve. Aí quando a coisa pega para o seu lado, você lembra, epa, eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus. Ele pode me tirar dessa, pode me salvar dessa. A gente só corre atrás de Jesus quando a gente precisa de alguma coisa. Nós não acompanhamos Jesus. Nós não vivemos a sua palavra, nós não vivemos o seu ensinamento, nós não colocamos em prática a sua vontade. É a minha vontade sempre que tem de ser feita diante de Deus. Eu peço sempre a Deus que Ele me ajude. Olha para mim, que Ele me cure, que Ele me salve, que Ele me liberte, que Ele me ajude das minhas dificuldades, enfim. Mas ser fiel ao Senhor, viver ao lado dEle, fazendo a sua vontade, poucos têm coragem de fazer isso. Aquelas pessoas estavam seguindo Jesus não pelos sinais que ele demonstrava que era filho de Deus, na qual eles deveriam acolher aquilo que Jesus estava trazendo. Não. Eles olharam para Jesus porque aquele ali dá de comer, aquele ali dá de beber. Vamos atrás dele. Em determinado momento, Jesus vai olhar para aquelas pessoas e vai dizer o que ele vai sofrer, o que ele vai passar. E Jesus, quando olha para ver se aquela multidão estava com eles, todo mundo tinha vazado, todo mundo foi embora, sumiu, desapareceu. E Jesus vira para os discípulos e diz, e vocês não vão também não? Mas para onde nós vamos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Naquele momento, aquelas pessoas perceberam quem era Jesus. Hoje, muitas pessoas não percebem quem é Jesus. Estão na igreja, mas só para olhar para o seu umbigo. Estão na igreja só para pedir as coisas para vocês, nem rezar para as pessoas, para o mundo, né? Lembrando dos outros, muitas pessoas não fazem isso. O egoísmo é tão grande que não lembra nem de colocar as pessoas que sofrem, que precisam nas suas orações, a não ser somente ela. Então, esse evangelho é para você pensar um pouco, meditar, refletir. Ir de encontro ao Senhor não é só para pedir os benefícios para você. Você tem que ir de encontro ao Senhor para você fazer a vontade dEle. Amar ao Senhor em todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, perdoar, amar, ser misericordioso, ser prestativo, ser acolhedor, enfim. Nós vamos ir em direção a Jesus para mudar a nossa vida, para sermos uma luz na vida das outras pessoas, para ser um exemplo na vida das outras pessoas. É por isso que nós vamos até o Senhor. E não para matar a graça de Deus dentro de nós mesmos, não compartilhando isso tudo com as pessoas. Deus quer agir na nossa vida. Aquelas pessoas custou a entender, custou a perceber. Os sinais que deveriam ter percebido não estavam nem aí. Mas o pão que matou a sua fome, sim. Então vamos atrás dele, porque aquele dá pão e dá de comer. Quando Jesus fala da missão dele, do sofrimento dele, da perseguição, o povo virou as costas e meteu o pé e foi embora. É assim que acontece com a igreja. A pessoa vai lá, pega as graças, recebe as graças e desaparece da igreja. Desaparece das missas, desaparece de tudo. Porque não precisa mais. Eu já tenho o que eu vim buscar. Aí quando precisa, aí volta. Muitos cristãos são assim. Então nós não podemos viver desse jeito. É estar com o Senhor 24 horas por dia, fazendo a sua vontade. É isso que Ele nos pede. Assim seja. Amém.